Olá a todos, estamos começando mais um Fenaló Entrevista. Hoje a nossa convidada dispensa apresentações, é a doutora Patrícia Peck, mas eu vou apresentá-la para quem não a conhece. Ela é advogada especialista em Direito Digital, Propriedade Intelectual, Proteção de Dados e Cibersegurança e é CEO e fundadora aqui do Peck Advogados. A doutora Patrícia é parceira da Fenaló há mais de 10 anos, sempre esteve conosco na Fenaló e é uma apaixonada por inovação. E a gente veio... Muito obrigada, doutora Patrícia, por nos receber aqui no seu escritório, por nos conceder essa entrevista. E a gente vai falar de um assunto super legal que vai estar na Fenaló, que é a regulamentação das inovações. Então a doutora Patrícia é uma apaixonada pelo tema, vai nos dar uns spoilers aqui do que a gente vai acabar discutindo na Fenaló, né? Obrigada, Maju, pelo convite. Bem, eu sou fã da Fenaló desde o começo da edição. Eu acho que é super legal acompanhar o crescimento da feira, porque eu acho que mais do que vocês trazerem o que está acontecendo de novidade do mercado, é que já virou assim aquele momento no ano que você sabe que você vai não só encontrar todo mundo para se atualizar, mas também os estandes e acho que a curadoria que vocês preparam com muito carinho faz com que a gente gere reflexões. Sabe aquela ideia do aonde que eu estou e para onde que eu vou? Então, como a gente faz planejamento estratégico do escritório, eu aqui tenho a posição de CEO, como você sempre tem aquele momento ali de outubro, de final de outubro, é bem aquela época que você começa a pensar, o que é que vai ser o próximo ano, quais são os movimentos, para onde que o mercado está indo, o que a gente tem que avaliar. Eu acho que vocês já chegaram para se tornar assim, sabe, esse símbolo, essa referência. Quando chegou a final, ela falou, olha a gente de novo, tendo que planejar o ano que vem. Colaboração de palestrantes maravilhosos que vem trazer esses temas super inovadores pra gente, que nem essa sala que a gente vai falar, né? Então, começando aqui um pouquinho da nossa entrevista, né, pra contar para todo mundo, já entrando um pouco no tema, ao longo da história nós já passamos por diversas revoluções que tiveram impactos sociais, econômicos e sociais, né? E culturais, desculpa. A inteligência artificial, você acha que ela veio para ser o estopim de uma nova revolução? E assim, se em termos de instrumentos legais, né, nós estamos preparados para isso? Como é que você enxerga essa questão? Olha, bem, primeiro, né, pela minha trajetória, como eu comecei com tecnologia, né, Maju, então lá me apaixonei quando eu tive meu primeiro videogame com 8 anos, e aí fui estudar Basic, COBOL com 12, montei BBS, então sempre mexi com computação e até chegar a programar agora em Python e tal, então sempre vim acompanhando. Né, os saltos de tecnologia. E aí, quando você olha isso, quando eu fui decidir fazer o meu doutorado, né, ali no Departamento Internacional da Universidade de São Paulo, a minha tese, ou seja, a minha linha de pesquisa, quando pedi a orientação da professora Maristela Basso, já foi de inteligência artificial. Então, o meu projeto de pesquisa para o doutorado, quando eu apresentei para ela em 2014, e fui aceita e pesquisei de 2015, defendi em 2018, já foi sobre propriedade intelectual dos algoritmos inteligentes. E pesquisei aqui no Brasil, pesquisei na Alemanha, no Max Planck, e pesquisei na Columbia University, com a Jane Ginsburg, né, filha da Ruth Bader Ginsburg, né, agora recém-falecida, né, lá da Suprema Corte Americana. E quando eu estava olhando esse cenário ali no começo de 2014, já dava para ver que ia vir com tudo a inteligência artificial. Então, sim, já estava vindo com tudo. Eu olhei aquilo e disse assim, nossa, essa é a próxima onda do Schumpeter, né? Ou seja, a sexta onda do Schumpeter, que a quinta onda do Schumpeter é de 90 a 2020. E terminou arrasando, né? Terminou com pandemia, fazendo a gente fazer virada de transformação digital. Do tipo, se você ainda não saiu do papel, querido, você vai sair já né? Obrigatoriamente. Vai sair por conta do Covid. Você vai fazer mudança. E aí, ruptura. E aí a gente abre 2021 com a corrida robótica de todos os países, a inteligência artificial com tudo. E estamos preparados? Nem um pouco. Na área jurídica, então, muito menos. A gente não está preparado do ponto de vista regulatório, da discussão de modelagem ética, não estamos preparados para entender
impacto tributário, previdenciário, perda de emprego, substituição de emprego, risco de cibersegurança, ameaça, problemática de direitos autorais, quer dizer, assim, é um pupurri, quase que eu digo assim... De problemas para resolver. Problemas para resolver, mas é tão maravilhoso, né? Eu falo, gente, você já está na faculdade agora, qualquer coisa, fala, olha que maravilha, isso aqui é tão assim, interessante para tantas frentes de estudo, de trabalho, e até uma coisa que vocês fazem muito na Fenaló. Porque inteligência artificial exige multidisciplinaridade. Você não consegue estudar se você não tiver junto com conhecimento técnico, se você não fizer teste, se você não tiver aplicação prática, se você não ficar mexendo para entender como é que está funcionando, e você não consegue estudar se você não tiver base filosófica. Sabe? Você volta lá na origem. Gente, o que pode significar ética? Será que a gente vai poder prender robô, prender máquina? Será que vai ter pena de morte de robô, que significa mandar desligar o algoritmo? Sabe, você volta lá na origem da filosofia, de coisas que a gente pensou só com os humanos. E aí, quando na minha pesquisa eu estava nos Estados Unidos, para não alongar tanto, já na Califórnia, em 2017, eles já estavam com ONG para proteger os direitos dos bots, dos direitos dos robôs. E aí eu visitei, né, essa ONG lá. Eu achei interessante porque eu não tinha ainda pensado sobre isso, eu acho que isso é muito curioso, não vi isso ainda no Brasil, mas já fica a dica se alguém quiser montar essa ONG, né? Mas, e aqui a gente vê robôs, né? Você pensar assim, que dependendo de como evolui aquela inteligência artificial, eu posso adquirir e jogar no lixo? Se você pensar que a gente estava agora já no metaverso, podendo, no metaverso, por conta de toda a evolução de NFT, você poder ter um cachorro e um filho dentro do metaverso, se eu puder botar um bebê dentro do metaverso, eu posso depois, se eu enjoar, largar ele lá? Vai ficar um bebê abandonado no metaverso, um cachorro abandonado no metaverso, coisas assim que agora a Web3 fica nos provocando. Então, e esse bot? Pensou um bot de cabeça para baixo numa lata de lixo com as perninhas para cima, quer dizer, como é que fica? Então, são questões interessantes, porque a gente quer proteger o humano do bot, e quem protege o bot do humano, já que a gente já tem chats, né, bots que são chatbots sofrendo assédio, né? Coisas desse tipo. Por exemplo, tem avatar sofrendo encoxadinha. Então, você teve que fazer uma delimitação técnica do algoritmo dentro do meta, né, por causa do metaverso, para que o avatar de uma outra pessoa não chegasse tão perto do outro. Então, não é só escrever juridicamente o termo de uso, mas é depois definir essa regra na programação para que não haja passar do ponto do assédio, da violência, assim por diante. Então, acho que para nós é uma maravilha esse tipo de assunto. Então, se eu já estava, a gente já estava com muito trabalho naquela época, já era linha de pesquisa, atualmente ainda mais, estou participando, né, de várias agendas a convite de alguns dos ministros, inclusive o próprio ministro Ricardo Coeva, sobre essas linhas de pesquisa. Na Escola da Magistratura do Rio também estou participando nessa linha de pesquisa. O Judiciário está interessadíssimo em estudar essa temática. Então, acho que tanto o setor empresarial, o setor público, o setor jurídico, no sentido do judiciário, e o setor de políticas públicas, né? Regulatório, legislativo. Então, temos muito trabalho. Até falando um pouco do público da Fenaló, né? A gente tem, às vezes, muitos advogados que estão começando, né? E que estão montando seu escritório. Quer dizer, tem muito espaço também, né? Para advogar nessa área. Com né? certeza. Até pelo que você falou, pela quantidade de assuntos que ainda tem para se resolver, regulamentação que tem que ser feita. Ou seja, tem muito espaço ainda para atuar nesse. E tem os dois lados. Quem está começando agora pode pensar o escritório com uma estrutura mais automatizada. Pode pensar que a sua recepção pode ter um bot, pode pensar que você pode atender clientes com um chatbot. Eu aqui no escritório tenho a Priv, que é uma bot só de privacidade, ela é uma DPO para atender meus clientes, né, como um DPO bot. O lado bom é que esse DPO bot ajuda os nossos DPOs, ajuda o cliente, ele traz uma série de informações, porque ele também captura do que está saindo, e a gente vai descansar, vai dormir e continua acordadinho. Né, dando um suporte para todo mundo. E a gente também faz os estudos por conta das discussões relacionadas à própria inteligência artificial, viés algorítmico e tudo isso. Então, se você abre o escritório agora, você já consegue pensar nesse contexto. Né? Eu tanto posso pensar
que eu posso ter uma equipe que eu gostaria que já soubesse entender programação relacionada à inteligência artificial. Eu posso construir o ambiente do escritório preparado para essa multidisciplinaridade. Eu posso ter uma eficiência econômica de não precisar mais de tanto volumetria de pessoas e tomar esse proveito. Como eu também já posso entregar serviço, porque as empresas também estão passando por esse processo de inovação e automação e vão precisar de aconselhamento. Exato. Ou seja, se preparar para atender também as organizações que vão precisar de auxílio. Isso, é uma outra área. Momento, porque às vezes quando a gente já está muito grande, tudo, é mais difícil você se atualizar com tudo isso do que quem agora já está chegando. Exatamente. E aproveitar. E sabe que tem muita verba de bolsas de estudo, como eu percebi isso quando eu fui aceita como pesquisadora internacional lá no Max Planck, quando eu fui aceita na Columbia University, foi só porque meu tema era inteligência artificial. E isso foi lá nessa época do período de 2014 a defesa em 2018. Imagina agora! Exato. Agora então mais ainda. Um assunto muito mais pauta no momento do que era lá em 2014. Muito mais, porque a gente está vivendo a indústria smart. Então, só para dar um exemplo, logo depois, em 2019, eu fui convidada, a convite do governo americano, foi o Departamento de Estado, o State Department, que me chamou para representar o Brasil com mais 27 países. Então, fui representando o Brasil para os Estados Unidos e o programa, o IVLP, que eles chamam, chamou então todos esses representantes para discutir como desenvolver uma economia digital que eles chamam de reliable and safe, ou seja, confiável e segura. Quais eram os pilares que foram discutidos em todas as agendas em Washington e depois a gente visitou várias cidades, terminamos lá no Vale do Silício. Eles queriam discutir justamente 5G, multi-cloud, sociedade da nuvem, junto com 5G, e com inteligência artificial. Quer dizer, como que isso nos próximos 25 anos ia impactar a sociedade? O que eu acho que é incrível é que o americano te chama para pesquisar, entender, estudar os próximos 25 anos. A gente fala, poxa, aqui no Brasil a gente não é chamado para Brasília para poder pensar os próximos 25 anos, mas a gente tem que começar a aprender com isso, Aprender, isso é importante, Então, eu pergunto para quem está assistindo, vamos lá na FENALO para participar da nossa sala de regulamentação de inovação, para pensar assim, como é que vai ser os próximos 25 anos, Porque senão, a gente fica para trás. Falando de outros impactos da inteligência artificial, principalmente na economia, Você defende uma tributação dessas tecnologias. Então, como fazer isso sem inibir a inovação e a produtividade? Olha, Maju, esse é um ponto muito interessante, porque toda vez que a gente pensa assim, o tributo, você fala assim, claro que a gente tem que ficar mais cost effective, Não adianta o imposto pelo imposto, porque é o problema da perda, Quer dizer, então você fica com um custo Brasil e etc. Mas a discussão de impostos que começou na França, começou até por uma questão trabalhista, e olha o momento que a gente está vivendo com os franceses, tudo discutindo tudo, sempre são eles, Sempre começa lá esse tipo de debate. Mas eles disseram assim, bem, se o robô está substituindo pessoas nesse momento, então eles falaram, olha, tem um monte de robôs substituindo pessoas no call center. Eles começaram com essa discussão. Tem um monte de robôs substituindo motorista, porque, por exemplo, na Alemanha, a frota de caminhão inteligente, ela já segue reta um caminhão atrás do outro no nível de autonomia 6/7, sem nenhum ser humano. Então, tem alguns profissionais que já vão sendo substituídos. Qual é o raciocínio imediato? Se quando eu vou aposentar, o aposentado, a aposentadoria dele é paga pela contribuição de quem está trabalhando, E lá eles já sabem que a população idosa já é maior do que o jovem que está trabalhando. Se eu pego esse jovem que está trabalhando e começo a substituir por um robô, e ele não contribuir, ele não paga nada, nenhuma taxa, não paga nada, esse aposentado corre algum perigo? Pior, esse que recém for para a aposentadoria nos próximos 25 anos, que é o mesmo tempo que a gente vai maciçamente evoluir na inteligência artificial, ele vai ter pago, contribuído, mas na hora que ele entrar para se aposentar, colapsa. Então, você olha esse cenário e você fala, bem, realmente, num cenário de 25 anos que você pagou, porque isso também acontece com previdência privada, Não é só a pública, que a pública é mais intensa. Você pagou. Na hora que você vai receber,
e você aqui, como quando você vai receber, não é o dinheiro que você pagou. O que você pagou, está pagando para quem está aposentado. Na hora que você vira para o outro lado e aposenta, você depende de quem está trabalhando aqui para sustentar você aqui. Mas se quem está trabalhando aqui agora é um robô, como é que faz essa equação fechar? Então foi aí que começou essa discussão, né? Qual é o tipo de imposto, como que isso vai ser tratado, que tipo de taxa, que esse tipo de valor também ajudaria a recolocação profissional, a cursos de capacitação. Então não seria só um destino para poder garantir a previdência. Qual que é o compromisso, né, desse shift, dessa mudança de pessoas em termos de empregos e tá? Se vai ter redução de jornada daqueles outros profissionais, já que o robô está assumindo mais certas categorias. Então é esse debate. Então, em reflexão e pensando política pública e que a gente tem que ter tempo para as coisas serem executadas. Você não pode dizer assim, agora só tenho 2 anos, 3 anos para resolver, porque você não resolve isso num mandato único. Isso é Estado, política de Estado, não é limitado a governo. De tudo que eu já estudei, vai ter que ter sim, não tem como resolver isso sem ser com algum tipo de taxação. Entendi. São muitas questões. São. E eu vou levantar mais uma aqui, ótimo. Que é em relação aos direitos autorais. Como fica a questão dos direitos autorais com a inteligência artificial? Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes, porque tem 2 lados, né, do IP, da propriedade intelectual aí, e que eu adoro, sou fascinada porque toda a minha origem de trabalho, do próprio direito digital, começou com toda essa questão de proteção de ativos intangíveis, né, os direitos autorais. Né, qualquer inteligência artificial, para ficar inteligente, ela como a gente fala assim, ela tem um consumo imenso de dados. Ela precisa consumir informação. Se a gente for pensar o ser humano também, né, nossa capacidade de inteligência, a gente aprende como? A gente está o tempo inteiro consumindo informação. Mas quando a gente materializa aquilo com um algoritmo, a gente percebe mais esse modelo de aprendizagem, né? Quando você fala de machine learning, eu tenho que alimentar com dados no input, na base primária, para no output sair alguma coisa inteligente, até que ele consiga começar a ter algum tipo de decisão, de autonomia, até ele chegar ao ponto de retroalimentar uma aprendizagem e fazer até um upgrade sozinho. Olha, parece até que a gente está falando de um ser humano, né? Quer dizer, talvez a diferença é que o ser humano é capaz de aprender mais rápido, com menos exemplos, mas o que a máquina vence do humano? E a gente já volta para os direitos autorais. A máquina, depois que ela aprende, ela aplica 100% do que ela aprendeu. Nós não. Não, nós não temos essa eficiência. E a máquina ensina para qualquer outra máquina 100% do que ela aprendeu. Por isso que você tem um time de robôs, né? E para quem gosta de duelos de robôs, campeonato de futebol de robôs, sabe aquelas coisas de robô que tem na televisão e tá? A gente vai juntar o pessoal de engenharia com o pessoal de jurídico, vai ver o que vai dar. Mas quando você tem uma equipe de robôs, tipo frota de carros, etc., se ele aprender alguma coisa, ele aplica e ele já manda por rede neural tudo que ele acabou de aprender imediato para todo mundo, para todos os outros robôs. Então é com conhecimento instantâneo passado para todo mundo. O pessoal vai lá na Fenaló, aprende uma coisa, não quer dizer que no dia seguinte ele vai aplicar, e muito menos que ele vai ensinar para a equipe toda o que ele acabou de aprender de conhecimento. Então a gente vai tendo essas perdas. Mas quando eu aprendo uma coisa de alguém, o que a gente foi ensinado? Eu vou dar o crédito. Se aquele conteúdo veio de alguém, eu vou fazer a referência. Por favor, nossos filhos estudam em colégios maravilhosos, não é verdade? Padrão ABNT, outros padrões, modelo internacional, modelo europeu, isso aí é padrão, inclusive, de legislação em tratado internacional, Convenção de Berna, vamos ter várias questões, eu tenho que pelo menos dar o crédito. Né? Se eu vou pagar alguma coisa ou não, vamos para outra questão de discussão patrimonial, mas o dever moral de dar o crédito, fazer uma aspas, né, a referência. Então, se eu li aquilo no livro, foi fulano. Se eu vi aquilo ali, foi ciclano. O que está acontecendo hoje com a inteligência artificial? Ela captura várias coisas de vários e quando ela te entrega alguma informação, ela pode ter reunido uma coisa que a Maju disse, que a Patrícia Peck disse, pegou no meu livro, tem vários livros meus aqui, que vocês estão vendo aqui na tela, e ela vai te devolver aquele texto, não necessariamente botando entre aspas e dizendo de onde que ela pegou. Então a gente já começa com o primeiro problema. Se você olhasse numa busca genérica
de buscador, ou até numa Wikipédia, você ia ter as referências. Ali já não tem. Claro que você perguntar, um livro da Patrícia Peck, ela vai te responder, o livro tal. Se você perguntar um poema do Drummond, ele vai dizer, esse poema. Mas quando você não fala isso, se você disser, me fale uma poesia, ele é capaz de misturar textos de vários poetas, criar um poema, mas ele não vai ter pensado o poema original. Ele vai ter misturado tudo aquilo ali. Você pode chegar num nível de mistura que até gerou o que a gente chama de obra derivada. Pode até que a gente não perceba. Mas hoje, às vezes, até quando você pede para fazer uma linha de código de programação na inteligência artificial, muitas vezes você consegue identificar trechos que venham de outros lugares, porque foi imputado assim na base primária. Então, esse é um lado da propriedade intelectual. E aí o outro o que é? É a discussão que se essa inteligência artificial de fato criar alguma coisa nova, se ela teria direito à proteção. Então, quando ela aprende e apresenta algo, ela pode estar violando direitos de terceiro de 2 níveis, moral e patrimonial. Se já era algo disponível, bastava ela dar o crédito. Ela dar referência, citar aspas, dizer, olha, minha fonte foi tal no finalzinho, né? Para isso serve o quê? Você treiná-la para fazer isso, a gente não treina as crianças para fazer isso, a gente não treina os alunos. Nossa, o que eu falo para os meus alunos, até no doutorado, falar, gente, como é que você não sabe até hoje o padrão ABNT? Você não vai conseguir defender sua tese desse jeito, não é verdade? Então, você ensina o bot da mesma maneira. Agora, a outra questão é, o que dali ela conseguiu criar de original, seja de música, seja de texto, seja de uma obra de arte, e aí será que eu poderia, então, conferir a ela a propriedade intelectual? Pela nossa legislação atual, não. A lei brasileira, não. A lei da maioria dos países, não. A gente teria que mudar a legislação, e aí fica aqui de dever de casa para todo mundo. Será que a gente vai chegar nesse ponto de dizer que não é mais só a criação do espírito humano? Ai, que artigo lindo, né? Que a gente tem na nossa lei, na 9610. Ai, a criação do espírito humano, todo mundo gosta, não é verdade? É maravilhoso. Mas, será que pode ser a criação do espírito humano e a criação do espírito máquina? Máquina tem espírito, temos livros, que é maravilhoso, das máquinas espirituais. Então a gente começa a ter uma discussão. E aí esse humano talvez que vire cyborg, se a gente chegar no ponto que é de neurociência hoje, com robótica, que a gente possa realmente, que uma pessoa venha a morrer e eu migrar essa pessoa para dentro de um bot. Aí esse tipo de fusão vai poder ter essa capacidade. Então, por isso que eu estou dizendo, os próximos 15, 20, 30, 40 anos, porque eu acho que tudo que a gente está querendo fazer, até com a inteligência artificial, não é só a autonomia da máquina. A gente está querendo a vida eterna. Exato. Essa é a ambição do ser humano. Aí a gente vai cair em bioética e um monte de coisa, voltamos para vários assuntos fascinantes, que aí vai ter muita coisa na nossa sala de inovação. Ah, sem dúvida. Então, falando um pouquinho até, abordando outras, né, tecnologias emergentes, né, qual que seria a abordagem mais adequada para regulamentar realmente essa inovação dessas tecnologias? Então, a gente está falando de criptomoedas, de metaverso, e como é que a gente pode garantir essa efetiva utilização em benefício da sociedade? A Majussa faz pergunta difícil, gente. Mas é porque você conhece muito do assunto. Lógico, né? Aquela pergunta de $1 milhão. Exatamente. $1 milhão. Quais são os números da Mega Sena? É verdade. Como é que eu regulamento inovação? É o spoiler do spoiler da sala. Bem, com toda certeza não é da forma como a gente legisla hoje. Não é. A gente está aprimorando. A gente já vê hoje que a gente está trazendo novos tipos de ferramentas para o ambiente legislativo e que a gente já tem um discurso que no direito até se empresta muito no direito internacional, inclusive, você trabalhar hard law e soft law, né, de você conseguir trazer o que já falamos bastante, de autorregulação regulada, de você conseguir trazer mecanismos em que você consegue construir um modelo que no legislativo você produz uma legislação, mas que ela precisa ficar sendo atualizada de uma forma executiva, ou seja, você tem que criar um órgão, um comitê, um grupo de experts que represente sociedade, que represente setores econômicos que possam ficar acompanhando a evolução da tecnologia e, a partir daí, retroalimentando e regulamentando a própria legislação. Então, quando você olha, onde que a gente tem feito isso?
A gente tem feito isso quando você olha agências reguladoras, quando a gente construiu o modelo de regulação de proteção de dados pessoais, né, em vários países, que aí é por isso que você tem uma autoridade, que nem a NPD, que aí você tem um conselho, que aí você regulamenta por ali e não fica voltando para o legislativo, porque você precisa ter velocidade para ficar trabalhando mudança tecnológica, porque tem uma hora que o problema está em cibersegurança, então vou discutir criptografia, tem uma hora que a discussão vai ser ética, tem uma hora que a discussão vai ser em cima de direitos autorais. A gente está falando agora que, poxa, estou com reconhecimento facial, aí você lança um edital para poder ter cidades inteligentes, vai botar videovigilância, tem inteligência artificial, algoritmo, você tem várias questões de complexidade. Vou toda hora ficar colocando uma legislação ou isso poderia estar indo para esse comitê ou comissão técnica que poderia fazer uma análise, uma avaliação, aí faz um relatório de impacto, faz uma verificação. Você tem os guias de boas práticas, que isso é setorizado, como sendo modelos já previstos. Então, o próprio marco legal da inteligência artificial previsto no artigo 4º. Então, a gente tem já visto. E uma coisa que eu adoro, lei com prazo para expirar. Ela já nasce com data de validade. Então, eu sei que, no máximo, a cada 5 anos, eu preciso olhar de novo aquela legislação de inovação. Porque senão, passou 5 anos, com toda certeza, ela ficou, o quê? Obsoleta. Então, eu falo que a gente hoje tem um critério de obsolescência legislativa. E a União Europeia já trabalha isso. Eles já constroem diretivas europeias com prazo de validade, eles já colocam datas para ser revisitado pelo Parlamento Europeu. Então, são coisas que a gente precisa de fato. Então, a gente já usa mecanismos, por exemplo, de consulta à sociedade civil, de fazer as audiências públicas, né, de fazer mais capacidade de você ouvir e capturar isso pelos nossos mecanismos diretos, participativos, né, porque a gente está com essa possibilidade hoje pela sociedade digital, né, e aí captura essa informação e traz de volta. Então, o modelo tradicional de eu apenas votar em alguém que vai fazer uma lei, que aquela lei fica lá, até um dia alguém pensar em mudar ela, não funciona mais. Bom, como último assunto para a nossa entrevista, eu queria saber um pouco sobre a LGPD. 5 anos depois, para onde estamos indo, o que as empresas ainda precisam saber e ainda precisam se adaptar? Bem, primeiro, nem parece que já passou 5 anos. Eu acredito que a gente trouxe uma legislação num período de mudanças aqui no Brasil e logo em seguida chegou a pandemia. Então, para nós, acho que a percepção geral do cidadão mesmo é quase com a sensação de que a legislação é recente, ou seja, ela tem pouco tempo. Por quê? Porque a gente não fez campanha educativa pública. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados agora está começando a se estruturar de verdade, porque virou autarquia especial, porque vai começar a ganhar um orçamento, precisa sair, literalmente, como a gente fala, carro na rua, né? Quer dizer, começar a ser percebida como um ente fiscalizador, como um ente regulador. Então, o que a gente tem de cenário para frente? Você passa a ter um plano, que é a agenda regulatória, porque a gente fez uma legislação que ficou aberta, ou seja, vários artigos ainda precisando ser regulamentados. Nós fizemos uma legislação que no Brasil é interessante, eu estive com um cliente, ele não tinha percebido a nossa inovação na LGPD. Acho que isso aqui é um ponto para todo mundo perceber também, que eu acho que é bem legal. Nós trouxemos uma base legal que não tem no GDPR, por exemplo. Eu não vou contar demais, porque o resto vocês vão ver lá, mas a gente trouxe a base legal da proteção do crédito, que não precisa de consentimento. E quando você apresenta e discute isso com o pessoal da Europa, eles falam, jura? Você não precisa de consentimento, nossa, a gente está sendo multado aqui por causa disso, tá? E aí você consegue entender que do ponto de vista de cultura e para o Brasil e até mesmo pensando na América Latina, como a gente tem que combater superendividamento, como que você tem que também poder ter uma política de juros diferenciada, você tem que dar acesso ao crédito, você tem todo um direcionamento de política pública para dar mais acesso ao crédito, você precisa tratar muitos dados pessoais para essa proteção do crédito poder permitir mais acesso ao crédito, para você diminuir e distribuir melhor risco relacionado ao crédito. Então, isso foi um grande diferencial
da LGPD. E ainda que no Brasil, tem gente às vezes que orienta errado, porque estuda e tira certificação baseado no GDPR e não entende os diferenciais que nós trouxemos da LGPD. Então, tem ainda que regular as questões de direitos de titulares, as definições melhores de encarregado de dados, a questão do legado da base. A gente não regulamentou, por exemplo, o artigo 46 com a definição detalhada dos requisitos técnicos de segurança. Então, assim, a gente tem muito trabalho a ser feito para frente. Na minha percepção, a gente está começando ainda a implementação de proteção de dados pessoais, só que ela é como se fosse primeiro nível de chão. Se a gente não alcançar uma conformidade mínima do mercado em geral, a gente não dá um salto, inclusive, para a inteligência artificial. Que muita coisa que está sendo discutida no marco legal da inteligência artificial fica redundante, fica parecendo que está repetindo o que já estava na LGPD. E aí esse é o cuidado que a gente tem que ter também. Houve uma discussão, né, recente, e eu tenho me posicionado, de que a gente tem que fazer a harmonia entre as leis. Então não pode a gente vir agora e fazer todo o mercado ficar em conformidade com a LGPD, por exemplo, o artigo 20, que fala da revisão da decisão automatizada. A gente entendeu que não devia ser revisão humana, porque isso é muito custoso, e aí agora estão querendo botar revisão humana no marco legal da inteligência artificial. Eu sou contra isso, porque senão a gente vai voltar para trás e aí quem já tinha ficado em conformidade com essa questão na LGPD vai ter que mexer de novo e a gente tem que entender o cenário para onde vai e entender que intervenção algoritmo, ou seja, intervenção humana, é muito diferente do que revisão. Então, essa confusão, né? Quer dizer, você entender tecnicamente um assunto que é da inteligência artificial e entender que proteção de dados, cibersegurança, são pilares para você poder conseguir saltar para a inteligência artificial, eu acho que é o patamar que a gente vai viver os próximos 2 a 5 anos no Brasil. E chega as multas, né? Agora é o momento das multas. E multa em todos os países de proteção de dados pessoais é a arrecadação. A arrecadação para viabilizar depois campanhas, políticas públicas, tudo mais que precisa para executar a cultura de proteção de dados pessoais. Então faz parte, então é importante não ter telhado de vidro e fazer o dever de casa. As empresas precisam estar preparadas. Precisam estar preparadas. Essa é a hora, estar, né? Até para poder inovar, para poder saltar, né? Não precisa ser medo de fiscal, medo de justiça, nem nada. Mas, ou pelo bem ou pelo mal, né? Seja pelo bem porque eu quero inovar, então vou ficar adequado para me diferenciar, ou então, né, porque eu estou com medo, vai bater na porta, vai dizer, cadê o avizinho da videovigilância, cadê a politicaria no site, cadê seu DPO? Multa da LGPD. É esse que é o momento que a gente está entrando agora. Doutora Patrícia, muito obrigada por nos receber. É um assunto que gera muitas perguntas. A gente podia ficar, acho que o dia inteiro aqui trazendo perguntas para você, doutora Patrícia, mas vamos... direito digital. Mas vamos discutir muito mais sobre o assunto também lá na Fenaló. Muito obrigada por nos receber aqui no escritório. Obrigada a vocês. Nos vemos na Fenaló, então, de 25 a 27 de outubro. Até lá.